Graça e a paz de Cristo. Nós vamos fazer esse vídeo, a segunda parte, falando sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos iniciar dizendo que o verdadeiro autor da Bíblia é Deus, o Eterno, o Senhor. Foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui em Êxodo 24:4. Então Moisés escreveu todas as palavras de Deus e, levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formavam as 12 tribos de Israel. Agora vamos em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. O Espírito de Deus falou por intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Palavras de Davi. Agora vamos para o Novo Testamento, no livro de Atos. Atos, no capítulo 3, no versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Louvado seja Deus pelos profetas que anunciaram a vinda do Senhor Jesus 700 a 800 anos antes dele vir. Isaías profetizou, Miqueias também profetizou. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor se cumpre. 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 21. 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Portanto, jamais a profecia que teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, falou aos homens por cerca de 1.600 anos, mais de 40 homens, inspirados por Deus. E finalizando essa segunda parte, a Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. O evangelista Lucas 16, 29. Lucas 16, 29. Diz assim. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Romanos 1:16. Romanos 1:16, Paulo diz assim, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17. Vou deixar para ler esse texto no final. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, deseja o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Hebreus capítulo 4,
capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois você leia 2 Timóteo 3, 16 e 17 e também Romanos capítulo 15, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra e porque temos como meditar nela e ser abençoados, dirigidos pela Bíblia Sagrada. Amém.